Imagina a cena. Você é um grande general romano, um dos homens mais importantes naquele momento. Venceu muitas guerras, perdoou inimigos, aclamado pelo povo como um deus, prestes a se tornar um dos homens mais potentes do mundo antigo. De repente, um amigo, uma pessoa que você respeita muito, esconde embaixo da toga uma adaga esperando que você vire as costas para ser esfaqueado. Hoje você vai entrar na mente de quem decide matar não por ódio, mas por amor à liberdade, por amor a Roma. E vai descobrir que o maior poeta da Idade Média colocou esse personagem na boca de Lúcifer. E que o maior dramaturgo de toda a história, quase 300 anos depois, chamou este homem como o mais nobre de todos os romanos. Eu sou o professor Rodrigo Bittencourt, professor de Filosofia, Teologia, História da Arte e um membro integrante aqui do nosso. Mas antes de começar, vinheta. Você provavelmente aprendeu que Júlio César morreu assassinado no Senado do Foro Romano, mas não foi bem assim. Até porque o Senado, naquele momento, estava passando por reformas. E por isso que as sessões plenárias foram transferidas ao Teatro de Pompeu. Foi ali, nesse teatro, que Júlio César foi assassinado com 23 facadas. Hoje, esse lugar, em ruínas, se transformou num santuário de gatos. Isso desde 1920, um santuário de gatos. E muitos turistas passam por ali, tiram fotos dessas ruínas, dessas colunas, dessa colônia felina, e talvez não saibam que. E foi ali no dia 15 de março de 44 a.C. que Júlio César foi assassinado com 23 facadas. Essa não é a única inversão que essa história guarda. Dante colocou o assassino de Júlio César ao lado de Judas Iscariotes no inferno, sendo mastigado pela boca de Lúcifer. Shakespeare olhou para esse homem e falou que ele era o mais nobre de todos os romanos. E hoje você vê os dois vereditos e por isso escolha o seu. Roma, ano 44 a.C. Júlio César vence mais uma guerra. E aos olhos do povo, ele se transforma num Deus que caminha entre os homens. William Shakespeare escreve essa tragédia em 1599 e faz uma escolha que muda tudo. Júlio César não é a história de um tirano. É a história de homens honrados que matam para impedir uma tirania que ainda não aconteceu. Esse é o espelho invertido de uma outra peça dele, Macbeth. Lá, um homem mata por ambição. Aqui, um homem mata por um ideal. E nos dois casos, o crime cria algo que ambos queriam evitar: o caos. Por isso, guarde esse espelho, porque nós vamos voltar a ele. A pergunta que aparece em cada cena da peça é simples de fazer, mas impossível de responder. É legítimo matar para impedir o mal que ainda não existe? Brutus vai responder que sim. E a história vai responder que não. Roma celebra o retorno de Júlio César. Multidões nas ruas e os tribunos tentando controlar a idolatria. E César no meio de tudo isso. Já fala de si mesmo como se fosse maior que um homem. Diz o ato 1 na cena 3. Só te explico o que pode ser temido, mas nada temo, sempre serei César. Ato 1, cena 3. Repara na terceira pessoa. Quando um homem fala de si mesmo como se fosse um monumento, ele já não se vê mais de carne e osso. É a híbris, o excesso que leva à destruição. E esse é o primeiro aviso da peça. E é nesse ambiente que Cássio começa a trabalhar Brutus. Cássio lembra que já salvou César na correnteza de um rio, num daqueles dias em que César se sentia um pouco fraco. E hoje, esse homem que ele tinha salvado é tratado como um deus. Diz: e ele agora é um deus e o pobre Cássio. Ato 1,
cena 3. E esse é o ressentimento de Cássio. Um homem que ele ajudou a crescer, começa a ser idolatrado pelo povo, mas um programa do qual ele não faz parte. E Cássio planta na cabeça de Brutus a semente que vai mover toda a peça. Diz: a culpa não está em nossos astros por sermos serviçais, mas em nós mesmos. Ato 1, cena 3. Não é o destino quem decide, somos nós. E se somos nós, Brutus, ele pode agir. Imagine a nossa própria vida. Quantas vezes vimos, talvez, um ídolo? Um ídolo que nós, de uma certa forma, ajudamos a construir. E você sentiu ao mesmo tempo uma certa admiração, mas também um certo desconforto. E você não sabia como nomear isso. E é esse momento de desconforto que Cássio usa para trabalhar na mente de Brutus. Aproveite essa pausa café para fazer uma breve digressão. Aqui em Roma, no centro histórico, onde se encontra o Coliseu, o Fórum Romano e Palatino, dentro do fórum, entre o antigo Senado e o templo dedicado ao imperador Antonino Pio e Faustina, se encontra a tumba de Júlio César, ali onde a história diz que ele foi cremado. Cada vez que visito esse lugar, é interessante ver como as pessoas têm a curiosidade de visitar a tumba de Júlio César. E quando nos aproximamos, hoje são ruínas, se vê uma pedra e algumas vezes algumas flores oferecidas. Pensar na história deste homem. Este homem que foi considerado uma espécie de deus da sua época. E ver como a trajetória de um general, de um líder destinado a grandes vitórias, entra na história, entra na literatura, entra no imaginário da humanidade. É um dos lugares talvez mais visitados do Fórum Romano. E é interessante porque hoje não se vê como era antes, se vê realmente ruínas, mas com uma placa indicando aqui é a tumba de Júlio César. Aqui repousa o Divo Iulio. E aqui nenhum outro romano recebeu tamanha homenagem. E podemos dizer que o mito venceu a morte. Vamos continuar com a nossa aula. Vamos ver agora a decisão de Brutus. No jardim, sozinho, Brutus delibera. E chega a uma imagem que vai justificar tudo aquilo que está por vir. Diz o texto: e devo então pensar que é o ovo da serpente. Ao ser chocado, há de tornar-se peçonhento. E é preciso matá-lo ainda na casca. Ato 2, cena 1. Não é o que César fez, é o que César pode vir a ser. E Brutus decide matar por antecipação. Até que ponto o medo pode justificar qualquer ato, até mesmo matar uma pessoa, de algo que não existe, de algo que ainda não aconteceu? Pensa agora numa decisão que você tomou de algo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Foi prudência ou foi o ovo da serpente? O estoico contra o epicureísta. Aqui a peça toca um ponto que exige cuidado, porque Brutus e Cássio eles não têm o mesmo motivo. E a diferença entre os dois é filosófica de verdade. Cássio é epicureísta. Ele segue a escola de Epicuro, que ensina que o bem supremo é a tranquilidade, a ausência de perturbação, e que vive isso com moderação, cercado pelos amigos, longe do sofrimento. Somente que na peça o epicureísta Cássio, ele é ressentido. Ele sofre por contemplar uma grandeza que está longe do seu alcance. Brutus ele é estoico, ele segue o estoicismo, a escola fundada por Zenão de Sítio, que ensinava que a única coisa boa e verdadeira é a virtude. A vida regrada sobre a lei da razão. Um pensamento que distingue as coisas que estão sob o nosso controle das coisas que não estão sob o nosso controle. As coisas que não estão sob o nosso controle, o que pensam os outros de nós, a fama, o sucesso, a morte. E aqui Brutus ele não inveja
o brilho de César. Ele teme o poder ilimitado de um único homem, ainda que responsável. Duas motivações movendo o mesmo punhal. E é o estoico e não o ressentido que dá a legitimidade do ato. E lembra do espelho que eu pedi para guardar? Cássio mata por ressentimento. Brutus mata pelo ideal. Mas existe uma terceira ponta. O homem que mata sem ideal nenhum, somente por ambição. Esse é Macbeth, o espelho dessa história. E o link está aparecendo aqui em cima, por isso salve agora e veja após esse vídeo. E chega o dia esperado. Calpurnia, a esposa de Júlio César, teve presságios e implora a César de não ir a essa reunião. Ele quase decide não ir, mas Décio, uma das pessoas envolvidas neste plano, o convence lisonjeando César. E César, confiante mais, sela o próprio destino. Diz o texto: Nós somos dois leões, nascidos num só dia. Mas eu sou mais velho e sou o mais terrível. Sim, César vai sair. Ato 2, cena 2. E aqui está o primeiro fundo da lenda. Você aprendeu que César morreu no Senado, mas não foi ali. O Senado estava sendo reformado e as sessões plenárias tinham sido transferidas ao Teatro de Pompeu. E é ali que Júlio César será assassinado. É lá que os conspiradores cercam a César. E aqui a ironia é cortante. Ele cai morto aos pés da estátua de Pompeu, o rival que ele mesmo tinha derrotado anos antes. Na peça, o golpe final vem do seu amigo mais querido. Diz Shakespeare: Esfaqueiam César, até tu, Brutus. Então desaba César. Ato 3, cena 1. Essa frase é uma invenção de William Shakespeare. Imagina César sendo esfaqueado, não é que teve tempo de dizer algo, mas a frase que passa ao longo dos séculos, que não foi pronunciada por Júlio César, é Tu quoque brute fili mi, até tu, Brutus, filho meu. Um historiador romano chamado Suetônio diz que alguns presentes tinham ouvido César dizer algo como até tu, Brutus, filho meu. E aqui nasce a pergunta, a dúvida se Brutus realmente era seu filho, se era um filho talvez não reconhecido. E a dúvida, ela permanece. Já Plutarco afirma que César nesse momento não disse nada, apenas cai no chão, cobre o rosto com a toga ao ver o rosto de Brutus. E essa frase que aprendemos na escola, até tu, Brutus, filho meu, na verdade é uma criação literária de William Shakespeare, que é mais teatro do que história. E o Brutus real torna a ferida ainda mais profunda. A mãe dele, Servilha, foi amante de César por muito tempo. E aqui nasce o rumor de que Brutus talvez era seu filho. Na Guerra Civil, Brutus ele luta ao lado de Pompeu. César vence a guerra, perdoa Brutus e o transforma em pretor de Roma. O homem o qual Brutus apunhala é o mesmo homem que o perdoou e o restituiu na sua dignidade e ao seu papel na sociedade. E vivendo aqui em Roma há 26 anos, muitas vezes ao longo da semana passo diante do Largo de Torre Argentina, onde está localizadas as ruínas do que foi o Teatro de Pompeu, e passar por ali e ver hoje essa colônia felina nesse local tão emblemático e tão importante na história, ver um local onde se respira serenidade, paz, vendo os gatos ali deitados tomando sol, pensando que ali onde Júlio César foi assassinado, onde se cometeu esse crime, hoje é um lugar tranquilo e sereno. E isso nos faz esquecer, muitas vezes, a brutalidade do que aconteceu no ano de 44 a.C. A dor que essa peça mostra não é a lâmina, é a traição de quem se ama. E você já foi ferido assim? Essa é a dor mais forte. Não tanto o golpe, mas saber que esse golpe foi feito, foi pensado por alguém que era próximo a você. Alguém que você aprendeu
a amar, a respeitar, disposto a fazer de tudo para ajudar essa pessoa e descobrir que essa mesma pessoa, ela te trai. Uma pequena reflexão sobre a obra que estamos analisando. Shakespeare fala de um tiranicídio preventivo. No caso, Brutus e Cássio tentam impedir o percurso da história. Os ventos de mudança, Roma que está para passar da república a um possível império. E a pergunta que nos fazemos: podemos usar qualquer meio, até mesmo ilícito, para impedir algo que ainda não aconteceu, mas que é possível que aconteça? No caso de Brutus e Cássio, que tentaram impedir, por assim dizer, o poder popular que Júlio César tinha alcançado. A divinização de um homem frágil e mortal como todos nós. O medo de um único homem obter o poder supremo. É verdade que somos nós quem construímos a história com os nossos atos livres. Mas a pergunta é: com qual custo? Com quais consequências? Como dizendo, o fim justifica os meios. E temos muitas situações que imitam essa cena. Esse é um tipo de dilema que nós gostamos de refletir e discutir com os alunos aqui do canal. Porque não basta um vídeo, não basta uma aula para aprofundar nessas questões. Por isso, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não faz parte dos nossos alunos, aproveite, porque é um meio para se formar com profundidade. Vamos continuar com a nossa aula. Brutus, então, sobe, discursa ao povo com toda a razão do mundo, dizendo: não foi por amar menos a César, mas por amar Roma ainda mais. Ato 3, cena 2. E funciona, porque a multidão o aplaude. Então Antônio, ele pede a palavra e Brutus, por excesso de honra, o cede. Esse é o segundo erro fatal de um homem honrado. Antônio começa fingindo neutralidade. Ele diz: amigos romanos, compatriotas, emprestai-me vossos ouvidos. Eu vim para enterrar César, não para elogiá-lo. Ato 3, cena 2. E então, repetindo várias vezes que Brutus é um homem honrado, mas com um certo tom de ironia, Antônio, ele começa a virar o jogo. Ele começa a obter o poder da situação, porque a multidão começa a escutar a Marco Antônio e não a Brutus. E a pergunta que podemos fazer é essa: o que move o mundo? Aquele que apunhala ou aquele que domina com o poder da palavra? Porque Brutus, ele convence com a força da lógica, mas é Marco Antônio que convence com a emoção. E por isso que a introdução crítica da obra intitula O Triunfo de César. Porque Júlio César, ele morre, mas na boca de Marco Antônio, ele devora Roma. Pense numa situação da sua vida, em que a multidão não se deixa convencer por aquele que tem razão, mas pela pessoa que consegue arrastar com as emoções. A pessoa que sabe narrar, sabe contar, sabe persuadir. Antes da batalha final, Brutus tinha recebido a notícia mais dura, a notícia da morte de sua esposa. Pórcia, a esposa de Brutus, morre em Roma. E segundo a tradição, ela morre engolindo brasas ardentes. A morte de Pórcia não estava nas mãos e no controle de Brutus. Então a guerra civil ela estoura. Nas proscrições do novo triunvirato, muitos senadores morrem. E a própria peça encena a incerteza desse número. Uma carta fala em 70 senadores, outra fala de 100 senadores, e entre eles Cícero. Na Batalha de Filipos, Cássio, pensando que tudo estava perdido, pediu a um servo liberto de matá-lo com a própria espada com a qual assassinou Júlio César. O conspirador morre com o mesmo instrumento do assassinato de Júlio César. Brutus, diante da própria derrota, ele se lança em cima da própria espada segurada pelo seu servo Estrato. E ele morre do mesmo modo como viveu, controlando o próprio fim. Diz o texto: Brutus só tombou perante Brutus,
Ninguém mais teve a honra de sua morte. Atos 5, cena 5. E Marco Antônio, diante do corpo, reconheceu o próprio adversário, o mais nobre romano de todos eles. Atos 5, cena 5. O único conspirador que agiu por ideal e não por inveja. E aqui que a peça encontra o seu contraponto mais duro. O que te prometi lá no começo. Quase 300 anos antes de William Shakespeare escrever essa peça, Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, escrita quase no final da sua vida, em 1321, coloca Brutus e Cássio no nono círculo do inferno, chamada a Judeca, que é o círculo dos traidores dos benfeitores. Lá no nono círculo, Lúcifer tem 3 bocas, e em cada uma delas tritura um dos traidores. Na boca central tritura Judas Iscariotes de cabeça para dentro. Nas bocas laterais, triturando Cássio e Brutus pendurados pelas pernas. Para Dante, esses são os 3 arquitraidores. Judas traiu Cristo e a autoridade divina. Brutus e Cássio traíram César, que representava o poder imperial querido por Deus. A mesma figura, 2 vereditos opostos, separados por quase 3 séculos. O poeta medieval vê o traidor máximo lado a lado de Judas. O dramaturgo renascentista vê o idealista trágico. E aqui nenhum dos dois está mentindo. Cada um está olhando para o mesmo homem com uma pergunta diferente: a traição à autoridade sagrada ou a fidelidade a um ideal maior que a própria vida? Aqui a imagem mais interessante não é tanto a de Roma, mas da Divina Comédia de Dante Alighieri. A obra de Gustave Doré, um grande ilustrador, que ilustrou perfeitamente este momento do canto 34 do inferno. Lúcifer, que está congelado até o peito, com as suas 3 bocas, as suas 6 asas, consegue descrever em imagem esse momento. Por isso que a história, a filosofia, a literatura e a arte se comunicam entre elas. Essa imagem é muito impactante. Ver Judas Iscariotes, Cássio e Brutus sendo triturados, mastigados pela boca de Lúcifer no nono círculo do inferno, ou seja, a parte profunda, porque Dante descreve o inferno em vários níveis, em vários círculos, em vários girões. A parte mais profunda, ela não é quente, não tem fogo, ela tem frio, ela tem gelo. É a parte mais longe, por assim dizer, do olhar de Deus. É interessante que Dante classifica esses personagens históricos como os traidores dos benfeitores, que para Dante era o pecado mais grave, os traidores. Judas, que trai Jesus de Nazaré, Brutus e Cássio, que traem Júlio César. A traição. O que é a traição? A traição é ser apunhalado fisicamente ou até mesmo espiritualmente por aqueles que você nem imagina. E quanto maior é a relação, maior a profundidade, maior é a dor. Por isso que Dante coloca esses personagens que estavam próximos dos seus benfeitores no nono círculo do inferno. Interessante. Vale a pena comprar essa obra, porque não são pinturas, não são telas, são ilustrações da obra de Dante Alighieri. E muitas vezes a imagem ela consegue trabalhar no seu imaginário de uma forma que fica registrada na sua mente. Muito bela. Bela essa obra de Gustave Doré. Mas vamos continuar com a nossa aula. Mas a história guarda uma ironia maior que as da peça. E ela só aparece quando o olhar estica algumas décadas após Filipos. Brutus mata César para impedir o início do Império. Mas décadas depois, o sobrinho neto de Júlio César, Otaviano, se transforma no primeiro imperador do Império Romano chamado Otaviano Augusto. E foi sob Augusto, num canto irrelevante do Império, no momento de censo em que Jesus nasce.
São Paulo chama esse momento de plenitude do tempo. As estradas que o Império construiu, a língua que transmitiu a todos presentes no Império Romano, foi a estrada no qual se escreveu a história. E foi nesse caminho que o Evangelho percorreu. E lembra daquelas flores frescas no altar do Divio Júlio que se encontra no Fórum Romano? Aquele culto do homem divinizado. Ali onde o imperador era concebido como um deus. E aqui nasce o culto do imperador. O imperador concebido como um deus. Os cristãos que chegam na capital do império, movidos pela fé em Cristo, não aceitaram adorar outros deuses senão o Deus da revelação. E por esse motivo foram perseguidos, não pela fé, mas por desobediência. Não queriam adorar os deuses do paganismo, somente o único Deus da revelação. E era uma prática muito simples. As pessoas que viviam no império tinham que aceitar as leis de Roma. Existia a religião oficial do império, que era uma religião política, mas cada um poderia professar a sua fé privada. Bastava jogar uma pedrinha de incenso na estátua do imperador para prestar culto à religião do Estado, mas na vida privada poderiam adorar outros deuses. Mas os cristãos, sendo fiéis à mensagem recebida, não se submeteram a essas leis. Eles não adoraram o imperador, não jogavam uma pedrinha de incenso na estátua do imperador. E a pergunta da peça nos faz pensar. Os cristãos estavam dispostos a darem a própria vida, a sofrer um martírio para defender a fé em Cristo. Se você quer aprofundar ainda mais a história do início do cristianismo, então aproveite, porque nós temos o curso da História da Igreja de Cristo de Daniel Rops. O card está passando aqui em cima, mas você também encontra o link na descrição desse vídeo. Olha o mapa do caminho que acabamos de percorrer. Anote cada um desses pontos. Primeiro, Roma idolatra um homem vivo que fala de si mesmo em terceira pessoa. Segundo, Cássio e Brutus matam com o mesmo punhal, com motivos opostos, o ressentimento do epicureísta e o medo do estoico. Terceiro, Júlio César não morre no Senado, mas morre no Teatro de Pompeu diante da estátua de quem ele tinha derrotado. Quem vence a peça não é quem segura o punhal, mas quem tem a capacidade de emocionar, de persuadir as multidões com a palavra. Quinto, o mesmo Brutus que se encontra no nono círculo do inferno de Dante Alighieri na Divina Comédia é o mesmo Brutus que William Shakespeare o eleva ao posto de romano mais nobre. E sexto, o império que Brutus tentou impedir se transforma no berço e na arena do cristianismo nascente. Mas falta a pergunta mais importante, e essa você deve responder sozinho. Essa peça é um espelho para todas as épocas, inclusive a nossa. Toda geração tem os seus Brutus, toda geração tem os seus Cássios, que agem por um ideal e se convencem que o fim justifica os meios. E toda geração descobre, às vezes tarde demais, que a pureza moral sem prudência é catástrofe. A república que Brutus quis salvar morreu com ele. E nasce exatamente o império que ele temia. A história já deu o veredito dela e não funcionou. Mas o veredito moral, se essa foi a maior traição ou foi o ato mais nobre, essa a história não dá. Essa é você que tem que decidir. E agora eu te faço uma pergunta e gostaria de ver a sua resposta nos comentários. Você está de acordo com Dante que Brutus é o maior dos traidores ou você está de acordo com Shakespeare que ele é o idealista trágico? Escreva aqui nos comentários porque nós vemos todos os comentários. E nos vemos no próximo episódio. Até lá! 2 caminhos na tela agora e você pode escolher ou Macbeth, o espelho da realidade, ou então o que é verdade. A verdade existe? Podemos conhecê-la? Cada um tem a sua verdade? A escolha é sua.